Vamos falar sobre liderar pessoas. Olha só, quem busca crescimento tem que entender o seguinte, que existe um povo que vai ficar contigo ou vai deixar de ficar. Eu já vi várias empresas serem constituídas e quebrarem. Você deve estar pensando, mas quebrou por falta de recurso? Quebrou por conta de encargos trabalhistas tributários? E não, quebrou por falta de um bom líder. Deixa eu te falar. Você deve imaginar assim: eu ganho dinheiro e agora é só eu pagar o salário das pessoas que elas vão ficar. Não vão ficar. Elas não vão ficar. As pessoas não ficam mais pelo salário. Isso acabou, isso ficou lá atrás. Lá no feudalismo ficou essa parte aí. Hoje, nós vivemos uma transição, nós vivemos um marco temporal e quem não sabe liderar pessoas não tem um time. Quem não tem um time não tem negócio, não tem empresa. E não adianta você ter um bom recurso na sua conta se você não desenvolver essa liderança. Então vamos pegar o maior exemplo de um líder. Quem é o maior líder da história? Todos conhecem. Jesus. Jesus era líder. Jesus se posicionava. Jesus, lá na frente do templo, quebrou todas as coisas, porque ele se posicionava. Mas ele não desrespeitava as pessoas. Ele se posicionava. E aqui na empresa, nós vivemos a liderança a cada segundo, a cada minuto, todo santo dia. Em cada detalhe, você prova a sua liderança. Então, Jesus, quando ele começou a liderar pessoas, ele liderava pelo exemplo, ele liderava pelo testemunho, ele falava por parábolas, ele honrava aqueles que andavam com ele, os seus discípulos, mas também ele se posicionava para aqueles que desonravam a sua casa, para aqueles que não honravam o seu ambiente. Então, quando você pensa em montar um negócio, quando você pensa em crescer, você tem que se lembrar da história de Jesus, da história de como ele realmente ganhou um povo. Imagina, sem internet, sem nada. Eu estive em Israel, eu olhei por aquele deserto e eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus do céu, como fez Jesus para caminhar por tudo aquilo? Sem internet, sem um carro com ar-condicionado, ali, realmente num cenário de muito calor. Então, meus amigos, liderar é sobre pessoas. As coisas que você faz na vida não é sobre você, e sim sobre o próximo. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje, nesse conteúdo, é: você precisa desenvolver a habilidade de liderar pessoas. Se você quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer faturar mais, você precisa saber liderar pessoas. Você precisa dar um rumo para elas. Você precisa ter sabedoria quando falar com elas. Você precisa ter empatia nos momentos certos e precisa ser duro nos momentos certos também. É como se fosse um pai. Às vezes eu sou um pouco duro, mas não é por maldade. É porque existe a dureza da disciplina. Mas isso não pode me tornar uma pessoa ruim. Eu tenho que entender também os momentos de fragilidade e os momentos que eu tenho que estar junto com a pessoa. Então, esse conteúdo de hoje talvez seja um conteúdo mais importante que eu postei até agora no YouTube. E você deve estar pensando: Paulo, mas você não fala sobre precatório? Você não fala sobre negócios? Você não fala sobre vendas? Do que adianta eu falar disso tudo se eu não souber liderar um povo? De que adianta eu falar sobre ganhar dinheiro se eu não sei liderar um time, se eu não sei liderar pessoas?
de nada adiantará. Se você não tem vontade de liderar pessoas, nem comece uma empresa, nem comece um negócio, nem comece as coisas. Coloca teu dinheiro numa conta, deixa lá a aplicação trabalhar por si só, mas não comece um negócio. Mas, se você tem coração ensinável, se você tem humildade, então você vai entender o recado que eu quero passar nesse vídeo. Então você vai entender o porquê que eu estou fazendo esse conteúdo. E você vai entender por que esse conteúdo é o mais importante de todos que eu gravei até agora. Porque liderança é algo que se conquista, não se compra. Liderança é algo que você recebe como uma tocha, mas você não compra. As pessoas te nomeiam como líder. Jesus foi nomeado por um povo e você também será nomeado. Então, por mais que seja o salário, não é. Às vezes é uma palavra que você passa de sabedoria para as pessoas, que muda o rumo delas, tá? Que muda o sentido da vida delas. E é tão engraçado isso, tão diferente, porque a gente imagina o quê? Eu vou estudar sobre liderança, eu vou estudar sobre estruturação de time, time comercial ou time mesmo. Mas e como é que fica na prática tudo isso? Como é que eu vou aplicar isso, sabe? Porque eu vou ler lá um livro de como influenciar pessoas, vou ler lá os 48 leis do poder, eu vou ler vários livros, mas isso não vai te dar o conhecimento. Nossa, Paulo, agora você está me ofendendo. Eu estudei esse livro, eu já sei, já sei. Não. De nada vai servir se você não praticar no dia a dia. De nada vai servir se você não entender. Os livros não servem de nada se você não vive na pele as coisas que são ditas nesses livros. Então, 48 leis do poder, como fazer amigos, influenciar pessoas. Tudo isso não vai servir para nada se você não souber e não viver isso na prática. Aqui na nossa operação, o nosso diferencial é a liderança sobre pessoas. Eu fico muito atento e muito antenado aos detalhes. Eu fico antenado quando alguém está querendo ocupar uma posição que eu levei muito tempo para conquistar. Quando alguém está querendo contaminar os frutos e aquela plantação que eu tenho. Então, liderar pessoas é você estar atento como pastor de ovelhas. É você estar ali cuidando, mas também incentivando que essas pessoas cresçam. Tá bom? E qual é a dica que eu te dou para você exercer essa liderança? Comece em casa. Comece aí da onde você está. Comece no pouco. Na Bíblia fala: se você não honrar no pouco, no muito você não honrará. E a liderança, ela começa em pequenas coisas, em como você trata a sua esposa, como você fala com seu esposo, em como você fala com seus filhos. É ali que começa a liderança. Se você é uma pessoa que tem que gritar para as pessoas te respeitar, você já não é um bom líder. Você é um péssimo líder. Mas se você, às vezes com o olhar, a pessoa te respeita, você está se tornando alguém respeitado, mas não pelo medo, pela liderança que você exerce. Porque na hora que a pessoa precisa, você está com ela. Mas na hora que ela precisa de uma disciplina, você também está ali para dar a disciplina. Então comece nisso. Agora, se você já tem uma empresa, eu já tenho uma empresa, as coisas estão rodando, eu já tenho lá 5 pessoas. Comece a liderar ali. Comece a observar o comportamento das pessoas. Comece a ficar atento às fofocas, às frutas podres do lugar.
Porque uma fruta podre é capaz de contaminar todo o resto. E digo mais, já foi feita uma pesquisa internacional. Existem divisões de pessoas. Imagina o seguinte, nós temos aqui, olha só, nós temos aqui o time A, o time B e aqui ao lado o time C. Então imagina que isso aqui são 3 times. Aqui é o time A, aqui é o time B e aqui é o time C. Quando você começa a colocar uma maior quantidade de pessoas ocupando a posição de time C e você começa a permitir isso, o que vai acontecer? Esse time C vai contaminar o time B. E talvez o B vai virar o C. Vai virar uma coisa só. Mas o que acontece com o A, Paulo? Se você permite, de novo, que o time C reine, o time A ele não vai virar o C. Tá aí o segredo. O time A, ele simplesmente vai se afastar. É assim que funciona. Então, muito cuidado quando você tem pessoas que performam muito. Pessoas que performam muito, pessoas que são Ultraman, pessoas que são muito habilidosas, pessoas que têm muita energia, elas não conseguem diminuir. Elas simplesmente se afastam. Então você, como líder, tem que estar atento a esses detalhes. Porque senão o B e o C vão se juntar aqui e o A foi embora. E o que você deve fazer nessa questão? De novo, nós temos o A, o B e o C. O que você faz? Se você quer que a cultura da empresa permaneça em uma energia mais alta, em uma alta performance, você tem que ficar de olho no C. E isso tem que ser minoria. Porque o B é o que nem está no A e nem está no C. De certa forma, é influenciável. Mas se ele estiver observando que na empresa reina a cultura da performance do A, o B ele vai ter que se encaixar no A. Não tem outra solução. Mas se você fizer o contrário, deixar que o time C reine, o B vai para lá. E aqui a coisa tá feia na sua vida, porque o A ele vai se afastar. Ele nem dá tchau. Ele só se afasta, ele nem reclama. Ele não vai reclamar de nada, ele só se afasta. E aí você vai ter na empresa um time só, sem unidade, sem linguagem e sem energia. Então leva isso aqui para a vida, ó. Time A, time B e time C. Paulo, eu tenho uma parte das pessoas no time C. Normal. Você não deve também excluir da noite pro dia. Observe essas pessoas. Dê pílulas de sabedoria. Influencie para elas ocuparem a posição do B também. Mas não permita que esses sejam a maioria. Porque se for a maioria, o B vira único C e aí você tem time ruim. Agora, se eles forem minoria, o B junto com A e a maioria se forma em alta performance. Tá bom? Então, se você quer liderar pessoas, saiba entender sobre divisão de times, divisão de energia. Tem pessoas de alta performance e elas vão querer ficar apenas em lugar de alta performance. E se ela não encontrar isso aqui, ela vai sair e ela vai procurar um outro lugar que ela vai encontrar essa alta performance. E é por isso que a responsabilidade de um líder, de um dono de empresa, ela se torna cada dia maior. Porque é o seguinte, se você não tiver energia na segunda-feira, lá, se você ficar com aquela cara de cansado, aquela cara de morto, e com todo respeito, fora do peso completamente, sem energia para liderar pessoas, essas pessoas ou elas vão ficar em baixa energia ou elas vão performar. E o que você precisa fazer é, primeiro, exercer essa liderança sobre você, exercer o autoconhecimento, fazer uma atividade física,
acordar antes da maioria. É sua responsabilidade como líder acordar antes da maioria, antes do sol nascer. Você não quer ser líder? Você não quer crescer? Você não quer montar uma empresa? Você precisa se antecipar sobre a maioria. Porque existe um povo te esperando. E quando você chegar na empresa, esse povo vai estar te esperando. Esse povo espera o quê? Um líder forte. Porque lembrando de novo, lá vai ter o time A, o time B e o time C. Se o time A não encontrar um líder forte, ele sai, ele se afasta de você. Agora, se ele encontra um time forte, ele se une. E o B se entrelaça com A. E o C se torna a maioria. Agora, se eu tenho aqui um líder fraco, alguém que só reclama da vida, alguém que se vitimiza, alguém que terceiriza a culpa, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a maioria virando o time C e o B virando o C e o A se afastando de você sem dar tchau. Então, a liderança é sobre energia, é sobre posicionamento, é sobre postura. Então, se você quer ser uma dona de empresa, modele aqueles grandes líderes. Jesus foi o maior líder e hoje nós temos aí os líderes. Você perceba que eles cuidam do corpo, cuidam da saúde. Não é por vaidade, gente. É porque eles precisam de energia. Eles precisam porque eles lideram pessoas. Eu, com muita dificuldade, às vezes não querendo, eu vou lá, faço meus treinos, faço meus negócios, porque eu tenho um povo. E esse povo precisa de gente com energia. Então, esse é o conselho de hoje. Estamos perto da Páscoa. E é um momento que vem aí, né, à tona a passagem de Jesus. E Jesus foi o maior líder. Jesus é um líder que a gente tem que se espelhar. É um líder que a gente tem que sempre estar próximo desses mínimos princípios. Porque nós vamos errar, nós somos seres humanos, a gente erra o tempo todo, erra no pensamento, erra no olhar, erra na conduta, erra nos negócios. Mas quando a gente modela Jesus, a gente tenta se aproximar do mínimo razoável de um homem médio, de um princípio mínimo que você tem que preservar na vida. Tá bom? Então, até a próxima. Guarde esse vídeo, leve isso para você, ouça isso mais de 2 vezes, aplica o que foi dito aqui, porque eu tenho certeza que você vai ser um bom ou uma boa líder. Tá bom? Tamo junto e caminhe com o time A, tá? Seja o time A.